Boa noite, irmãos. Bom, hoje nós estamos aqui mais uma vez para estudar lição da nossa revista. Um tema muito diferenciado esse trimestre traz para nós, né? Que é a generosidade em tempo de escassez. Então, esse é o tema do trimestre, das lições que nós já estamos estudando, e agora chegamos aqui na lição 5, que traz como tema generosidade para com o próprio corpo. Bom, esse tema, principal do trimestre, generosidade, também traz consigo a mordomia. Não tem como a gente falar de generosidade sem falar de mordomia, ok? Então, nós vamos falar desses dois temas principais, nós vamos falar bastante sobre essas duas palavras. E eu não sei os irmãos, mas quando eu recebi a revista, né, e a gente começou a discorrer aí para saber qual seria o tema, quais os assuntos, enfim, me chamou muita atenção a gente falar de ter tantos assuntos, tantas lições sobre generosidade. E eu pensei, poxa, mas como é que a gente vai conseguir, né, ter tanto tema, tanta coisa para falar sobre generosidade, uma vez que a generosidade fala sobre finanças, recurso financeiro? Esse era o pensamento que eu tinha. E ao ler essa lição, as lições, né, que o trimestre, né, está sendo proposto para nós, eu pude perceber, estou aprendendo que generosidade vai muito mais além, né? Envolve muitos aspectos da nossa vida, e não somente relacionada ao recurso financeiro, a bens materiais, né? Normalmente, quando a gente ouve falar, né, alguém é generoso, ou qualquer coisa relacionada à generosidade, eu não sei vocês, mas na minha mente logo vem algo assim: fulano, né, doa com facilidade, não é apego a bens materiais, né? Porque a gente liga isso. Mas, na verdade, até no dicionário, quando eu procurei algumas coisas, eu vi muita coisa ligada a recurso financeiro. Mas, na verdade, a gente vai aprender, estamos já aprendendo nesse trimestre, que generosidade vai muito mais além. Envolve muito mais do que a gente imagina. E hoje, na lição 5, a gente já vai ver um aspecto muito diferente sobre a generosidade, que é a generosidade para com o próprio corpo. E que lições a gente vai poder tirar disso? E o que a gente precisa aprender? Ao estudar essa lição, eu identifiquei que não sou uma boa mordoma do meu próprio corpo. Aliás, eu ignorava, em muitos aspectos aqui, essa mordomia e esse compromisso, né, que eu devo ter com o meu próprio corpo, como eu devo ser generosa com o meu próprio corpo. E também aprendi que é possível ser generoso em muitas áreas ou em algumas áreas e ser totalmente displicente ou egoísta em outras áreas, correto? Por isso, porque nós entendemos que generosidade tem a ver apenas com um aspecto, quando na verdade envolve muitos outros da nossa vida com Deus. Então, essa lição número 5 vai falar disso, generosidade para com o próprio corpo. E outra coisa importante da gente destacar aqui logo no início, que nós somos uma pessoa, né, que somos divididos em 3 partes. Não sei se é correto dizer assim, dividido em 3 partes, mas nós temos corpo, alma e espírito. Então, quando a gente vai falar de generosidade para com o próprio corpo, a gente está falando de generosidade com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental ou emocional e com a nossa saúde espiritual, correto? Então, a gente vai ver esses 3 aspectos da nossa vida: generosidade com o próprio corpo, com a saúde física, com a saúde emocional ou mental e a nossa saúde espiritual. E aqui na introdução, o autor já traz para nós a importância de nós cuidarmos do nosso próprio corpo. E ele mostra aqui uma referência que está lá em 3 João, capítulo 1, onde João fala para o seu amigo Gaio, ele deseja boa saúde. E é um momento muito oportuno quando a gente fala disso, já que a gente está vivendo um momento pandêmico. Quando você vai desejar algo de bom para alguém, a primeira coisa que você diz é o quê? Que você tenha saúde. Eu desejo para você muita saúde. Quando a gente dá feliz aniversário para alguém, normalmente que a gente coloca lá nos nossos desejos e felicitações, que Deus te conceda saúde, né? Porque saúde é o bem mais precioso que nós temos. E
eu particularmente, nunca olhei muito para esse aspecto, né, da saúde. Imagino que, como eu, muitas pessoas também vivem dessa forma. E esse tempo que a gente está vivendo de pandemia, ele revelou, e aliás ele deixou muito claro para nós essa verdade, que a saúde é um bem muito precioso. Por exemplo, em relação à Covid-19, que é o assunto, né, hoje é o que está aí assolando, está em mais evidência, vamos dizer assim, né? A Covid-19. As pessoas que mais sofreram, né? Isso não é regra, tá? Porque a gente viu aí crianças, a gente viu pessoas muito saudáveis e que passaram situações muito difíceis, que vieram até a óbito devido a esse vírus. Mas, em geral, a gente viu que, e até as orientações médicas foram essas, que as pessoas que tinham comorbidade, pessoas que tinham problema com obesidade, pessoas que têm vícios como o fumo, por exemplo, essas pessoas tinham a probabilidade delas terem consequências graves com esse vírus era maior. Por quê? Porque a saúde dela era mais debilitada. Então, a gente aqui, logo no primeiro ponto, o autor fala justamente disso. Que quando que existem vários fatores, né, em relação à nossa saúde, coisas que a gente passa por questão de genética mesmo, né, por algo bem natural, e outras coisas que são fruto das escolhas que nós fizemos ou da nossa má mordomia, ou pela falta de generosidade com o nosso corpo. Então, nós não cuidamos bem, né, não fazemos atividade física, não temos uma boa alimentação, temos vícios, e aí o que acontece? Isso vai comprometer o nosso corpo e vai fazer com que a gente tenha prejuízos na nossa saúde física, né? Então, aqui no finalzinho do ponto dessa introdução, o autor diz que uma saúde desejável é como João sugere para o seu amigo, né? Que é a saúde para o seu corpo, assim como para a sua alma. E por que ele fala isso? A gente vai ver mais adiante, mas é bom já pontuar aqui. Porque às vezes a gente está muito preocupado com a nossa saúde espiritual. Isso é ótimo, a gente precisa mesmo cuidar da nossa saúde espiritual. Mas nós não podemos cuidar de uma e negligenciar a outra. É uma verdade que a gente precisa aprender e praticar. E por que eu digo praticar? Porque são verdades que às vezes a gente conhece bem, né? Ao estudar essa lição, eu fui muito confrontada, né? Porque o Senhor falou muito isso ao meu coração, que nós não podemos separar as coisas, nós não podemos tratar esses assuntos como se eles fossem completamente distintos um do outro. Nós somos um corpo, e como eu disse, um corpo composto por corpo, alma e espírito. Não sai por aí um espírito andando, nem tampouco uma alma vagando por aí, e um corpo vazio em algum lugar. Então, tá tudo junto, uma coisa está interligada à outra. Então, eu preciso cuidar dos três aspectos de maneira bem equilibrada, né? Buscar o equilíbrio. Então, são verdades que nós precisamos aprender de fato e praticar. Bom, e aí no ponto 1, ele já vem tratando exatamente sobre isso, sobre a nossa saúde física, o quão é importante, o quanto ela é preciosa. E aí eu quero ir lá para o nosso texto base, que nós ainda não lemos e que vamos ler agora, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19. Mas eu quero ler com os irmãos o versículo 20 também. Então, se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, vamos acompanhar, que diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aí o versículo 20 diz assim: porque foste comprado por bom preço, e glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha só, e aqui nesse texto, né, está sendo tratado exatamente sobre isso, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é casa de Deus. Quando a gente vai à igreja é templo terreno, né? Que eu estou falando aqui das 4 paredes lá do nosso templo, que está localizado na rua Juriti. A gente chega lá, a gente quer, né? Por isso que tem um zelador, alguém que
cuida, né? Porque a gente quer um lugar limpinho, a gente quer um lugar bem apresentável. Não é simplesmente porque nós vamos estar lá, mas porque a gente entende que é um local sagrado, é um local onde Deus habita. Quando nós estamos juntos, Deus estará ali, né? Até porque se nós não estivermos lá reunidos, aquilo lá é uma construção qualquer, como qualquer outra, né? Nós sabemos disso. Mas eu digo que a gente pensa, que a gente cuida desse templo porque nós entendemos assim, é a casa de Deus. E por que a gente não cuida daqui do nosso templo físico, o corpo, se também somos casa de Deus? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de mim, de nós, porque nós, às vezes, muitas vezes, negligenciamos o cuidado com o nosso próprio corpo, que não pertence a nós. Aqui o versículo diz que de forma muito clara, no versículo 20, por que vocês não cuidam? Olha, glorifica, pois, a Deus no corpo e no espírito, qual pertence a Deus. E aí, agora aqui, a gente entra no princípio da mordomia. O que é ser mordomo? Ser mordomo é cuidar de algo de alguém, algo que pertence a alguém. Você não é dono, mas você é o administrador, é aquele que tem a responsabilidade de cuidar fielmente daquilo que lhe foi colocado nas mãos. Então, se o nosso corpo, o nosso espírito não nos pertencem, então nós somos mordomos. E aí, se eu não cuido do meu corpo, então eu sou um mordomo infiel, um mordomo displicente. Como isso é sério, como isso, assim, falou profundamente ao meu coração e como eu pedi perdão a Deus e, assim, eu quero, a partir de agora, eu tomei essa decisão e falei para Deus, Senhor, me ajuda, eu preciso. Então, se você está identificando que você também não tem sido um bom mordomo com o seu corpo, é tempo da gente recomeçar, né? Pedir perdão ao Senhor e fazer agora, começar a agir de forma correta em relação a isso. Né? É um princípio que nós precisamos observar também, né? Bom, a santidade do corpo, algo muito esquecido pela sociedade atual, tem de ser sempre lembrada entre aqueles que exercem a mordomia do corpo, sabendo que este pertence a Deus. Exatamente o que nós estamos falando e tratando aqui. E aí vamos para o ponto 2, que fala da saúde mental, que a gente também pode colocar na palavra aí emocional. Né? Nunca se falou tanto em doença mental, emocional, como nesse tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós não estamos cuidando dessa parte. Existem pessoas, e aí a gente falou assim, tem aqueles que cuidam muito da vida espiritual e deixam a física, mas também existem muitos daqueles que estão constantemente nos médicos que cuidam da saúde física, ele vai ao cardiologista, ao endócrino, ao pediatra, leva o filho, dermatologista, tudo quanto é médico. Mas ele está surtando, falando de tanta doença, e ele não cuida da sua mente, ele não tem um tempo para descansar. E eu também já vivi essa experiência e tenho vivido, né? E mais uma vez eu falo que essa lição, assim, os estudos da nossa escola bíblica é de grande relevância, porque a gente vai levando a nossa vida, né? A gente vai para a igreja, a gente está ali na comunhão e tudo mais, a gente lê a Bíblia, a gente ora, mas às vezes a gente vai deixando de lado alguns princípios muito importantes. E o estudo na escola bíblica, essas lições, elas são de grande relevância, porque elas trazem detalhes, coisas importantíssimas que nós precisamos, como cristãos, como pessoas do Senhor que somos, nós precisamos observar com muita atenção. E que no dia a dia, às vezes, a gente foca em coisas que supostamente são mais importantes, ou que a gente considera mais importantes, e deixa passar despercebido coisas que são tão essenciais e que são tão de grande importância também, mas que a gente às vezes não observa. E aí a gente percebe que a saúde mental ela está diretamente ligada à saúde física. Há muitas doenças físicas que são ocasionadas ou que são geradas por causa de problemas emocionais ou de problemas mentais, porque não cuidamos bem da mente. Hoje a gente vive um tempo onde as pessoas estão extremamente estressadas, sobrecarregadas, cheias de atividades, né, com muita coisa para fazer, e não se atenta
de que isso tudo tá gerando no corpo dela uma sobrecarga muito grande e a sua saúde física está ficando limitada, né? Eu particularmente tenho aprendido isso, né, diante de experiências próprias mesmo, que o nosso corpo fala o que está acontecendo com a nossa mente. Você pode até não falar, né, mas o nosso corpo revela como estão as nossas emoções. Isso é muito engraçado. Eu tenho uma alergia, um tipo de alergia, tanto dermatológica, né, algo no meu corpo, como também respiratória, que é diretamente ligado ao meu emocional. Então, todas as vezes que eu estou um pouco mais nervosa ou passando alguma situação de estresse, mesmo que eu particularmente ache que estou zen, começam a aparecer essas coisas no meu corpo, então eu entendo que, opa, eu não estou tão bem assim, eu preciso parar, eu preciso frear, eu preciso relaxar, eu preciso, né, centrar, porque eu estou ultrapassando os limites do meu próprio corpo. E aí o meu corpo sinaliza, porque a mente não está bem, o estresse já está demais, a coisa está extrapolando. Então nós precisamos nos atentar para isso, precisamos ter um pouco de atenção. Aqui o autor fala de uma coisa que eu achei assim, extremamente importante a gente pontuar, que existem muitas pessoas que hoje estão frios da fé, ou pelo menos é esse o termo que elas, por não saberem, ou por não entenderem, ou por não quererem até mesmo admitir que estão passando por algum momento delicado na saúde, porque a gente há de convir que ainda há um tabu muito grande em falar de um crente que tenha depressão, do crente que está vivendo um momento de ansiedade, não sei, né? Algum problema desses aí relacionados ao emocional, como a gente ainda encontra um certo tabu falar sobre isso, a gente dá outros nomes às vezes. O que às vezes até tá frio na fé, porque tá um pouco afastado, não tem buscado mesmo ali, não tem buscado uma intimidade com Deus, deixou de orar, tem deixado de ler a Bíblia, enfim. A gente já viu, tem outros estudos anteriores acerca disso. Não é o assunto do momento, tá? Só estou passando por isso, porque é algo que o autor cita aqui. Mas às vezes pode ser um problema físico, pode ser uma depressão. E se a gente não se atenta para isso, a gente não supera, não vence, a gente não vai procurar tratamento se a gente não identifica como um problema, se a gente não está olhando atentamente para a nossa saúde. Então é importante que a gente fique atento ao nosso físico, às nossas emoções, à nossa mente e agora também a nossa saúde espiritual. E o ponto 3 agora vai falar sobre isso. E só voltando aqui no ponto 2 ainda, eu quero ler esse último trechinho, né? Que são 2 parágrafos. Eu vou ler com os irmãos o segundo parágrafo aí que traz a nossa revista. Que diz assim, só para fechar isso que eu falei. Muitas das vezes encontramos membros das igrejas ausentes das atividades por longo tempo, cuja justificativa é: estou frio na fé. Na verdade, podem estar sofrendo de um estágio de depressão e não se dão conta. Sem ânimo para sair de casa ou participar de alguma atividade, vão perdendo o interesse pelas coisas de Deus. Esse tipo de comportamento tem atingido até mesmo pastores. Então aqui é um alerta, né? Uma luzinha que precisa estar sempre acesa. Se você está se sentindo extremamente desanimado, não consegue, não está conseguindo reagir, está se sentindo apático, procure ajuda, ligue para alguém, peça, vamos conversar, né? Nós somos um corpo, membros uns dos outros, estamos aqui e precisamos mesmo uns dos outros. Então, se você se identifica dessa forma, se você percebe que, opa, isso eu posso estar com alguma dificuldade, a minha saúde emocional pode estar abalada, eu posso estar sofrendo algum problema emocional, mental, seja o que for, lembre-se, você faz parte de um corpo e nós estamos aqui, juntos, unidos, sempre para carregar as cargas uns dos outros. Então não hesite em pedir ajuda, não hesite em falar que você está com dificuldade, que certamente você vai ter um irmão, alguém para te ouvir, para te auxiliar, para te ajudar. Nós somos corpo, né? E nós não podemos nunca nos esquecer disso. Bom, e aí no ponto 3, que vai falar sobre a saúde espiritual.
E aí vem a pergunta assim: é possível adoecer espiritualmente? Sim. Como? O autor responde: quando se desvia o foco da espiritualidade verdadeira. Opa! Então, espiritualidade verdadeira, existe uma espiritualidade falsa? Existe uma espiritualidade que não é a devida? Sim, existe. E muito interessante aqui os dados, as coisas que o autor vai falar. Há aqueles... O que é uma espiritualidade superficial ou até mesmo falsa? Quando ela está focada na obra de Deus. Quantas pessoas a gente percebe, a gente vê na caminhada, e às vezes até a gente mesmo pode se encontrar em um dado momento dessa forma, onde nós nos preocupamos demais com a obra de Deus, com aquilo que deve ser feito na casa de Deus, no reino de Deus, e deixamos o Deus da obra. Ah, mas tem como fazer isso? Tem. Por quê? Aí ele fala uma coisa aqui que eu achei interessantíssima. Que espiritualidade é contemplação. E aí eu fui procurar o significado de contemplar. O que é contemplar? Para ele, né, falar assim, que a espiritualidade é contemplação. E aí eu encontrei a seguinte definição, que contemplar é fixar o olho em alguém, em algo ou até em si mesmo, com encantamento, com admiração. É observar atentamente, é analisar. E aí eu fiquei pensando, né? E aí eu quero agora que você pense comigo. Há quanto tempo você não para admirar o Deus Criador? Já parou para pensar? Que às vezes a gente vai de domingo a domingo na igreja e a gente canta louvores lindos, como esse fim de semana a gente cantou uma canção no Metanoia, quem esteve lá ou quem assistiu, né? Participou do culto online, cantou uma canção assim que é diante dos homens, diante dos anjos, eu o louvarei, eu te louvarei. Diante dos homens, diante dos anjos. Tu já parou para pensar de como que é isso? De adorar a Deus e de cantar diante dos anjos de Deus para o Rei de toda a glória. Daquele que está sentado no trono, que está acima de todas as coisas. Já parou para pensar nisso? Há quanto tempo você ou eu não paramos para admirar a beleza, a grandeza, a imaginar as coisas inimagináveis de Deus? É isso que nos aproxima dele. Espiritualidade é relacionamento, não é serviço. O serviço faz parte. Quem se relaciona quer servir a Deus. Ok. Mas nós não podemos servir e não se relacionar. A gente até pode. A gente até pode mesmo se relacionar, servir e não se relacionar. Porque relacionamento é entrega. Relacionamento é deixar-se conhecer e conhecer o outro, querer conhecer. Isso é relacionamento. Quando a gente fala de espiritualidade saudável e dessa que é relacionamento e que nada tem a ver com ativismo, a gente pode falar aqui, né? E eu vou falar isso de algo assim que às vezes a gente já passou por isso, às vezes eu já me peguei fazendo isso, e às vezes a gente para observar, e aí depois o Espírito Santo deixa isso, então fala com a gente, né? Quantas vezes a gente está envolvido numa atividade na igreja, na ordem do culto, seja no louvor, seja na direção do culto, ou enfim, alguma coisa para que o culto aconteça, a gente está envolvido. E aí, quando acaba aquela atividade, a gente sai dali, em seguida vai vir a palavra de Deus, né? O momento da palavra, o momento da ministração ali, da exposição da palavra. E aí, como a gente terminou aquela parte que é tão importante, que foi joia, que a gente fez o melhor, a gente desce, aí vai beber água, aí no caminho a gente encontra um irmão, a gente já se dispersa, a gente fala de outra coisa. E aí Deus está falando. Lá dentro do templo, lá no local onde os irmãos estão reunidos, deveria ser um momento mais solene e mais importante.
Afinal de contas, agora é Deus quem vai falar, é Ele que começou a falar, Ele está no meio da igreja, Ele está falando. Era um momento da gente reverenciar e da gente não querer sair dali nem por nada, enquanto não ouvir a última palavra. Mas ao contrário disso, a gente já fez o que queria fazer, a gente já trabalhou, a gente já... culto está acontecendo, a gente já cantou, a gente já fez lá a nossa participação, a gente já serviu, e aí a gente se dispersa. E por que eu estou trazendo isso? Para a gente pensar. O que é mais importante? Tudo aquilo que a gente preparou para o culto acontecer? Ou o culto que está acontecendo, a presença soberana, majestosa, gloriosa de Deus? Se eu não observo isso, eu acabo me transformando numa Marta. Lembra da história das duas irmãs, Marta e Maria? Quem ali, olhando para essas duas personagens, para essas duas mulheres, quem é que tinha de fato e vivia uma espiritualidade saudável? Maria. O próprio Jesus disse, Maria escolheu a boa parte, ou a melhor parte. E a Marta envolvida. A Marta tinha um coração de servo, ela queria, Jesus estava na casa dela. Né? Ela queria receber da melhor forma, fazer o melhor. Mas isso não é saudável. É saudável se depois do melhor, da melhor parte, então a gente providencia as outras coisas. Ou eu providencio, mas a prioridade está aqui. Isso é ter uma espiritualidade saudável. E é isso que nós precisamos nos atentar, porque hoje a gente está tão envolvido nessas atividades, nessas funções que são importantes, são muito importantes. Né? Dirigir o culto, louvar aquele momento ali, porque tudo nós fazemos para a glória de Deus. Mas não pode ser mais importante do que estar aos pés do Senhor, como Maria estava, como ele falou. Maria escolheu a boa parte. E não vai ser tirado. Porque Deus quer isso com a gente. Relacionamento. E se eu me relaciono... Então, esse momento de se alimentar da palavra, esse momento de ouvir a voz de Deus, é isso que vai trazer saúde para o nosso corpo. Porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Não é isso que a gente aprende? Então, é isso que vai trazer saúde. Bom... E aí, aqui o autor diz assim, nós somos chamados a desenvolver uma fé, a qual não dependa ou se limite às circunstâncias, nem dos benefícios de Deus, porém de um relacionamento afetivo que nos livra do desespero. A questão não é estar livre das situações adversas, mas encontrar Deus em meio a elas. Renovar o ânimo e o prazer de servi-lo. Isso é maturidade e saúde espiritual. Quando nós estamos meramente envolvidos com as atividades, nós somos acometidos de uma exaustão espiritual muito grande. Quantas vezes a gente ouve, né, os irmãos, eu tô cansada, eu vou dar um tempo da igreja, eu não aguento mais, é muita atividade, é muito isso, é muito aquilo, eu tô cansado. Mas por quê? Porque está envolvido demasiadamente com a obra, mas tem se envolvido pouco com o Deus da obra. Conclusão. A pergunta é, nós somos bons mordomos do nosso próprio corpo e da nossa própria vida? Eu já fiz aqui e tirei já as minhas conclusões. E você? Tirou as suas? É possível recomeçar, né? Se você identificou que não tem sido um bom mordomo, a gente pode se tornar, passar a ser um, né? Deixar para trás o que passou, deixar esse tempo aí de infidelidade, de displicência e nos tornarmos pessoas responsáveis, comprometidas e cumprir esse dever diante de Deus, né? Conosco mesmo. E demonstrando também amor próprio, né? Porque aqui mesmo o autor fala, cuidar de si mesmo é um ato de amor próprio e de generosidade, além de ser um dever conosco mesmo diante de Deus. Então é um ato de amor, amor próprio. Né? A gente já viu também em outras lições que nós não podemos só amar o próximo, nós precisamos nos amar também. Né? E nós precisamos ficar atentos a isso. Né?
Ser saudável espiritualmente implica também ser grato. Ou vou reformular a frase: ser grato é também uma evidência de saúde espiritual. Relacionar-se com Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, e viver em gratidão a Deus, viver com gratidão a Deus, viver alegre com Deus, mesmo em circunstâncias adversas, em situações dificultosas, entendendo que Deus é bom em todo o tempo, isso também é sinal de maturidade e saúde espiritual. Pessoas ingratas são doentes espiritualmente, emocionalmente e possivelmente vão adoecer fisicamente. A ingratidão faz mal, é ruim demais. A gente até observa, né? Porque a pessoa ingrata, ela é murmuradora, ela está sempre de mal com a vida, ela não consegue ver o lado bom de nada. Ingratidão. Ingratidão nos cega, não permite que a gente enxergue as coisas na sua totalidade, a gente só vê um lado das coisas. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, cultive, busque um coração grato. Isso vai também gerar saúde para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. E para pensar em agir, a gente já está chegando ao final. Pergunta número 1, ele diz assim: você compreende que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Acredito que sim, né? Porque isso está muito claro na palavra de Deus, como nós lemos ali no nosso texto base, né? Nós somos templo do Espírito Santo, né? Casa de Deus. Assim como nós nos preocupamos e queremos o ambiente, templo físico, limpo, bonito, bem apresentável, porque para cultuar a Deus ali, mais ainda nós temos que ter essa preocupação com o nosso corpo e não negligenciá-lo. 2. O que você tem feito para o bem da sua saúde física? O que nós temos feito? Tem feito alguma coisa? Não tem feito nada? Se você se identificar como eu não tenho feito, é tempo de fazer. Nunca é tarde. Nós estamos tendo a oportunidade de aprender. E quando a gente tem essa oportunidade, Deus está dizendo assim, olha, não é o fim, você pode, né? Tem esperança, é só começar a fazer. Foi isso que ele falou para mim. Quando eu comecei a estudar, né, para poder estar na tradição, eu falei, Senhor, tenha misericórdia, porque como eu sou displicente com o meu próprio corpo, como eu sou uma má mordomo. Mas aí o Espírito Santo diz assim, então, você identificou? É tempo de recomeçar. Comece a fazer agora, você está aprendendo, então comece a cuidar. Então, vamos nos desafiar, né? Vamos praticar essa verdade. 3. Seja generoso consigo mesmo. Que coisa, né? Nunca pensei que eu fosse estudar e falar algo assim, porque na minha mente, como eu disse, né, ser generoso é sempre relacionado ao outro, ao outro, ao outro, quando na verdade também é preciso ser generoso conosco mesmo. É preciso cuidar de nós mesmos. Buscar ações preventivas no cuidado do nosso corpo e da nossa mente. Preventiva, por quê? Porque a maioria das coisas que a gente vive, que a gente passa, até mesmo em relação à nossa saúde física ou emocional, é porque a gente não cuidou. A gente até viu que tinha um problema, mas a gente negligenciou, fizemos vista grossa e vamos deixando a coisa passar. E aí, quando a gente vai ver, o problema que era desse tamanho e fácil de resolver, às vezes está em gigante, né? Então, aqui, essa generosidade deve nos levar a nos prevenir, a cuidar antes que precise de uma intervenção maior. E no 4, de forma madura, você tem sido grato a Deus por tudo? Por que de forma madura? Porque a maturidade nos faz agradecer em todo o tempo, independente das circunstâncias. E a falta de maturidade nos faz ser gratos apenas por aquilo que é bom, o que entendemos que é bom. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Eu posso até não compreender, mas eu sou grata porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Eu sei que Ele cuida de mim. Você pode ter essa certeza também. A Bíblia diz assim, Jesus disse, né? Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, passando pelo vale, passando pelas águas, não importa. O Senhor está conosco, Ele é bom em todo tempo Deus é bom. E essa certeza nós podemos ter. E por isso devemos ter um coração sempre agradecidos ao Senhor. E essa gratidão vai produzir, vai gerar saúde no nosso corpo, saúde na nossa alma e saúde no nosso espírito. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, tenham uma ótima noite
e que nós sejamos aí praticantes dessas verdades e que a gente venha esbanjar saúde física, emocional e espiritual em nome de Jesus. Amém.